Vamos sentar. Amém. 2 de Crônicas 1:6. Vamos abrir em 2 de Crônicas 1:6. Às vezes não entendemos como é que Deus opera. Pensamos que Deus vai operar da forma que nós pensamos ou da forma linear que nós estamos habituados. E Deus não opera assim. Opera muito mais longe. Muitas vezes, querendo abençoar homens e mulheres, permite que algumas coisas aconteçam. E você diz, então, mas o que acontece de mal é para poder abençoar? Muitas das vezes é para poder mudar em nós alguma coisa. Para poder mudar a nossa confiança nele, para poder agarrar e irmos buscá-lo cada vez mais. Porque vai fazer toda a diferença. E aqui aconteceu com Salomão algo muito parecido. O que é que aconteceu? Está aqui em 2 de Crônicas 1:6. E Salomão ofereceu ali perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ali 1000 holocaustos. Eu quero-vos explicar o que é um holocausto. Um holocausto é, pelo exemplo bíblico, é um animal, quando seja um boi, uma vaca, algo assim, que é trazido perante o Senhor, é lavado, é morto, é todo esquartejado e tirado, e a carne é posta no altar de sacrifício. E no altar de sacrifício põe fogo sobre a carne. Essa carne nunca vai ser pedida a usar para nada, porque ela vai ser consumida pelo fogo. Agora que você já entendeu o que é um holocausto, Salomão deu 1000 holocaustos. Eu creio que algumas pessoas naquela época, se vivessem agora, teriam dito o mesmo que algumas dizem. Mas porquê é que se fez assim? Então, mas porquê é que não se deu aos pobres, aos necessitados? Porquê é que se foi desperdiçar? Você não está a entender. Você não está a entender porque quando fazemos alguma coisa para Deus, estamos a honrá-lo. Estamos a dignificá-lo, a exaltá-lo. Primeiro, Salomão fez porque podia, tinha capacidades para o poder fazer. E em segundo lugar, ele queria honrar o Deus de seu pai. Ele queria honrar o Deus Altíssimo. Foi de tal uma forma notório isso perante Deus. Deus notou isso no coração de Salomão. Não notou não só na atitude, mas no coração, que é mais importante. Porque há muita gente que tem uma atitude que não é igual ao que está no seu coração. E no versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dê. Na mesma noite, depois dos holocaustos. Na mesma noite. Deus disse: pede-me o que queres. Todos nós conhecemos a passagem bíblica e conhecemos o que é que Salomão pediu. Pediu sabedoria e Deus lhe disse: não só te darei sabedoria, mas te darei riqueza e paz. E assim foi. O que é impressionante, a atitude de um homem fez mudar uma nação inteira. Uma atitude sua pode mudar completamente a sua família. Para o bem e para o mal. Você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para 1000 holocaustos, eu não tenho o suficiente para fazer isto ou aquilo. Há pouco tempo eu ouvi uma coisa. Uma mulher,
não estava aposentada, não estava reformada, e penso que terá posto os papéis, ou isso aqui não sei bem, se pôs ou não colocou os papéis para ser reformada. Sei que ela estava à espera porque não tinha trabalho na altura e estava, o ordenado do marido não era o suficiente para sustentar toda a casa. E ela estava numa reunião e Deus lhe disse: dá-me uma oferta. E ela foi ver o dinheiro que tinha na conta, e o dinheiro que tinha na conta era... Eu vou fazer comparação com euros, porque eu ouvi era reais, mas era 1,90 €. E ela disse: eu não vou fazer 1,90 € para ti, senhor. Mas Deus continuava a contender no seu espírito. E então o que é que aconteceu? Ela agarrou e fez 1,90 € de oferta para Deus. Passados uns dias, estava em casa, o seu telefone tocou, ela atendeu o telefone, perguntaram se era a pessoa tal, 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 e ele disse: sim, sou eu, diga, se faz favor. É que nós queremos conceder um crédito, você pode pedir crédito e tal, e ela: não, mas eu não quero pedir crédito, eu não quero pedir nada a crédito. Não, mas você tem boas, tem grandes possibilidades, tem grandes vantagens em coisa, porque é aposentada, é reformada. E ela disse: eu não sou reformada. É, é reformada, é. Já há 2 meses que você é reformado. Quanto tempo iria estar escondido aquele dinheiro? Se não fosse aquela oferta a destapar tudo. Nós pensamos: mas é pouco. Mas é o que você tem. É o que você tem. A nossa oferta faz desbloquear muita coisa. Não só nas nossas vidas, mas também na vida dos outros. Portanto, o que vamos fazer? Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, Senhor, pois dependemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é: Seja agradecido. E isto, seja agradecido, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5,18. Seja agradecido. Às vezes não é fácil. Estamos perante situações que não são boas. E Deus nos está a dizer para sermos agradecidos. Eu quero-vos ler o que está aqui escrito. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Em tudo dai graças. É muito fácil nós estarmos a dizer obrigado, Pai, perante as circunstâncias quando elas são boas ou estão boas. A ti quando elas estão más. Quando elas não são a nosso favor.
quando as coisas se tornam complicadas, se nós voltarmos a ler esta palavra, Deus continua a dizer-nos a mesma coisa. Em tudo dai graça. Em tudo sê agradecido. Como é que nós podemos fazer isso? Eu lhe digo que não é algo que se aprenda facilmente. Só se vai aprender passando pelas circunstâncias. Eu lembro de vários testemunhos, eu vou contar aqui alguns. O testemunho de uma mulher que tinha ido a uma... Os seus pais tinham falecido e foi uma reunião familiar. E nessa reunião familiar estavam a discutir o que é que haviam de fazer com a casa que tinham no Alentejo. Nessa reunião, todos diziam a mesma coisa, que a filha mais velha deveria de ficar com a casa e que pagaria aos outros o valor da casa. Ela, claro que queria a casa, mas como é que ela podia pagar? Esta reunião foi no Alentejo e a caminho de Lisboa, ela parou num determinado sítio e orava a Deus e disse: Senhor, como? Como vou fazer isto? E começou a adorar a Deus. Quando chegou a casa, estava lá uma vizinha dela, que a vizinha dela era sua senhoria, a dona da casa onde ela vivia, onde pagava renda. Conheciam-se há muitos anos. E ela começou a desabafar com ela e a contar que os seus pais tinham morrido e que agora os irmãos queriam que ela ficasse com a casa. E realmente ela queria, mas como podia pagar? E a senhoria olhou para ela e disse: Tu não sabes o que eu te tinha dito, e disse-te mais que uma vez, que todo o dinheiro que precisasses eu te emprestava. E então essa senhoria lhe emprestou dinheiro. E ela pagou, essa senhoria, claro, depois, as prestações, pagou a ela. E ela ficou com a casa. Se ela não tivesse louvado, será que Deus teria aberto estas portas? Nós, perante a dor, não percebemos porque o louvor. E torna-se difícil porque só vemos a dor. Mas eu quero-vos contar outro testemunho. Este era um pastor que estava no exército dos Estados Unidos. E era capelão lá, e então recebia as pessoas. E ele agarrou e houve uma rapariga que foi lá. Eu peço perdão, eu não sei se foi uma rapariga, se foi o rapaz. Portanto, era um casal e um deles foi lá. Eu não sei se foi ela ou se foi ele. Eu não quero estar a... Não me lembro bem. E queixou-se que agora ele tinha sido recrutado para ir para o Vietnã. E a mulher dele queria se suicidar porque iria ficar sozinho no país, nos Estados Unidos. E o pastor, por causa do que Deus lhe tinha tocado a ele, diz: vamos agradecer a Deus por causa disso. Ficaram completamente escandalizados. Como é que eu vou agradecer uma coisa que é má e que eu não quero? Realmente nós não percebemos como Deus opera. Nós não percebemos como é que Deus opera. Deus opera nas nossas vidas para desbloquear situações. E nós só vemos o problema e os nossos olhos só estão no problema, na dificuldade, naquilo que estamos a passar, e não olhamos mais à frente. O que quer dizer é que quando olhamos para o problema, só vemos o problema, exaltamos o problema, e o problema passa a ser quase o nosso Deus. Quando Deus diz: eu sou o Deus de todas as coisas. Quando adoramos, nós estamos a exaltar Deus na nossa vida, colocando o problema para segundo lugar, ou terceiro, ou quarto lugar. Porque estamos a exaltar Deus na nossa vida. Este casal, com relutância, com luta, com dificuldade,
aceitou orar como o pastor pedia para orar, dizendo: eu te agradeço por ir para o Vietnã, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, para ir para a ir para o Vietnã, e eu te agradeço, Senhor, porque a minha esposa não quer ficar sozinha e diz que se quer suicidar, e eu te agradeço. Isto aos nossos ouvidos parece loucura. Como é que se vai agradecer por uma circunstância? Diz aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Não é só nas coisas boas, é em tudo. Em toda a circunstância, por muito má que seja. Porque Deus tem um plano. E enquanto Ele não for exaltado na sua vida, Ele não pode fazer com que esse plano aconteça. Este casal fez assim perante o pastor e depois foi sozinho à igreja, os dois, e os dois derramaram o coração perante Deus e agradeceram tudo o que estava a acontecer. Uns dias mais tarde, e a rapariga dizia que não tinha familiares nenhuns, não tinha ninguém, todos já tinham morrido. Pronto, e não tinha ninguém no mundo. Uns dias mais tarde, ela estava à espera, na sala de espera, e entrou um soldado muito preocupado. E quando entrou o soldado, virou-se e disse, começou a falar com aquela rapariga que também estava à espera para falar com o pastor. E ela virou-se para ele e disse assim: se você está com um problema, você vem a este pastor, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado, sim, porque ele diz para agradecer por todas as situações. E aquele soldado estava triste por uma circunstância que estava a acontecer na sua vida e começa a mostrar fotografias dele, da esposa dele, e no meio das fotografias estava lá a fotografia da mãe deste soldado. E quando esta mulher viu essa fotografia, reconheceu como sendo sua mãe. Mas você diz, então, mas a mãe dela ela era adotada e a mãe dela adotiva tinha morrido. E então ela disse, mas esta é a minha mãe. Mas como tua mãe, a sua mãe? Eu não tenho irmãs. E virou-se soldado. E ela virava-se, não, esta é a minha mãe, eu vi uma fotografia de uns papéis de adoção. Foram descobrir, afinal, a mãe depois tinha tido mais filhos. E ela não sabia, e ela tinha mais meio-irmãos que não sabia e desconhecia por completo. Deus fez a primeira parte do plano por causa dela agradecer. Agora foi a vez do marido, agora estava a atravessar no meio da base aérea, e encontrou um amigo. E quando encontrou o amigo, então tudo bem, tudo bem. Então onde é que tu estás? E ele disse, eu pertenço ao coisa de advogados, dizia o amigo dele. E ele, e tu? Eu fui chamado para ir para o Vietnã. E ele disse, foste chamado para ir para o Vietnã? Sim. Mas espera lá. Mas tu não tens o mesmo curso que o meu, não és advogado? Sou. Então como é que estás a ser chamado para o Vietnã? Chamaram? Anda lá comigo. E então foram à secretaria e descobriram que ele não podia ir por ser advogado, porque ele tinha que ir para outro lugar dentro do continente e não para o Vietnã. Deus fez resultar a segunda parte do plano. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Há coisas que são desbloqueadas, que precisam de ser desbloqueadas, que só são desbloqueadas porque o louvor começa. Eu quero-vos mostrar algo que Deus mostrou enquanto nós estávamos a adorar. 2 de Crónicas 20, 21. 2 de Crónicas 20, 21.
O que é que estava a acontecer? Estava a haver vários povos se juntaram para destruir um rei. Os filhos de Amon, os filhos de coisas, vieram contra Josafá, o rei Josafá. Ele se humilhou perante Deus, buscou a Deus, e Deus lhe disse para não temer. Mas o mais impressionante é o que ele fez, que fez toda a diferença. Muitas das vezes não é o que nós pensamos, não é o que nós dizemos, mas sim a nossa atitude. Essa sim faz toda a diferença. Veja o que está aqui escrito no 2 de Crônicas 20, 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou aos cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo adiante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nunca, nunca, nunca o louvor vai à frente dos combatentes. Pode vir é atrás, nunca à frente. Estes foram à frente. Porquê? Porque a confiança deles não estava na capacidade de lutar, mas estava nas capacidades de Deus. E você diz, mas perante uma circunstância tão má, como louvar? Você não está a perceber. O louvor é que vai desbloquear a situação. O louvor é que vai fazer com que Deus consiga operar a nosso favor. O mesmo aconteceu com esta circunstância desta irmã. Quando louvou, Deus pôde desbloquear o assunto. Quando este casal adorou e aceitou e disse: te agradeço, Senhor, por o que está a acontecer, Deus, pelo agradecimento deles, pôde desbloquear o assunto. Da mesma forma, aqui, Deus desbloqueou o assunto porque começaram a louvar. Veja o que está escrito no 22. E ao tempo que começaram com o júbilo e com o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe nas montanhas de Seir e vieram contra Judá e foram desbaratados. Que vieram contra Judá e foram desbaratados. No versículo a seguir diz que eles lutaram uns contra os outros. Nem sequer foi preciso os judeus, lutarem. Você entende? Deus precisa de nós. Precisa de nós para quê? Da nossa confiança nele, no nosso louvor, porque nós o louvamos, o estamos a exaltar e estamos a dizer que ele é digno. Ouça, se você quer ler um livro impressionante, um livro que toca o seu coração, há um livro na Bíblia que se chama Jó. E o livro de Jó trata sobre um homem temente a Deus, que amava a Deus e ama a Deus. Mas nesse livro, algo muito terrível acontece na sua vida. Ele perde tudo o que tem. Ele perde dinheiro, gado, família, saúde. Ele perde tudo. E no meio de perder tudo, o que é que ele faz? Amaldiçoa a Deus e morre? Não. Ele em tudo bendiz a Deus. E vê-se os amigos dele que vieram ter com ele, tentando expor algum problema que ele tivesse tido, não sabendo eles que Deus não via em Jó nada, falha nenhuma. E no final desse livro, Jó diz: realmente, eu antes conhecido para ouvir, pelo que as outras pessoas diziam, agora te conheço face a face. Agora o meu relacionamento contigo é muito maior e muito mais forte. Deus não estava nada agradado dos amigos de Jó e pediu a Jó para orar pelos amigos. E quando Jó orou pelos amigos, toda a sua vida foi desbloqueada. Vieram-lhe familiares, trouxeram-lhe ouro. E ele pôde desbloquear toda a sua vida.
E então Deus lhe deu em dobro em tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Entenda uma coisa, nós não entendemos como é que Deus opera. Nós estamos tão habituados da maneira de nós próprios operar, pensamos que Deus vai fazer da mesma forma conosco. Mas não é assim que Deus opera. Ele é um estratega tremendo, é um arquiteto impressionante. É alguém que planeia tudo ao pormenor. E ele sabe o que precisa. E nos quer fazer entender a nós que nós precisamos entender o que ele precisa para connosco. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, é isso que ele está a dizer. Eu preciso que vocês deem graças e sejam agradecidos por tudo o que está a acontecer nas vossas vidas. Para quê? Para nela. Para que eu possa mudar as circunstâncias. Porque cada vez que vocês se queixam, cada vez que vocês não estão bem com o que está a acontecer, e nós impedimos Deus de operar. Porque estamos mais a exaltar o problema do que estamos a exaltar a Deus. Então, mas Deus pode fazer tudo. Você não percebe. Nós temos o livre-arbítrio. Sabe qual é o problema do livre-arbítrio? Eu vou dizer qual é. Nós podemos fazer o que queremos. E como podemos fazer o que queremos, Deus não vai interferir. Eu vou-vos dar um exemplo passando para o Adão e Eva. Deus agarrou, criou o planeta Terra, moldou o planeta Terra. Depois de moldar o planeta Terra, agarrou e criou todas as coisas. Depois criou um jardim chamado Jardim do Éden, o paraíso na Terra, e colocou lá o homem e a mulher que tinha acabado de fazer. Virou-se para eles e disse: vocês podem comer de tudo o que há no jardim, mas não podem comer do mar. Se você pensar um pouco, você diz: então, mas Deus não tinha lá posto a árvore, e ainda agora nós andávamos todos nus e estávamos no paraíso. Sim, era verdade. Mas não podíamos decidir nada. Não tínhamos poder de decisão. Não podíamos decidir sobre as nossas vidas. E Deus, quando deu o livre-arbítrio pleno, para que o homem e a mulher pudessem fazer o que quer nas suas vidas, seja de bom ou seja de mau. A Eva foi tentada, Adão foi tentado e os dois caíram. E os dois foram expulsos do paraíso. E agora? Como é que é? O que é que acontece? Porque nós temos esse livre-arbítrio. Nós escolhemos exaltar certas coisas na nossa vida. Às vezes escolhemos exaltar problemas muito acima de Deus, fazendo e impossibilitando Deus de operar. Quando você o louva e agradece e o exalta, você está a engrandecer Deus acima do problema, fazendo com que Ele possa operar e mudar todas as circunstâncias. Você acha, quando nós lemos aqui nós lemos em 2 de Crónicas 20, 21, você pensa que foram os homens, da ideia dos homens louvar? Ou foi Deus que lhes disse no meio deles, dizer: não temais e vede o livramento do Senhor? Mas Deus precisava de algo feito por eles para que pudesse operar, para que o livre-arbítrio, a decisão deles, fosse tomada a favor de Deus. E assim eles louvaram a Deus. E Deus pôde desbloquear tudo.
Às vezes nós olhamos para os problemas e pensamos, mas porquê é que Deus permitiu chegar isto até mim? Ele permitiu? Ou as circunstâncias é que já estavam para isso acontecer? E Deus o quer ajudar a mudar essas circunstâncias a seu favor. Mas para isso poder acontecer, você tem que o exaltar acima do problema. Colocá-lo acima de tudo na sua vida. Então, e esta área, e aquela área, e a outra área? Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Eu quero vos abrir em Romanos. Vamos abrir em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Romanos. Onde é que estão os meus Romanos? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E está aqui escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Espera aí. Todas as coisas contribuem para o bem. Fogo. Espera aí, então, mas e aquilo de mal que está a acontecer? Todas as coisas contribuem para o bem. Como? Eu quero voltar a Adão e Eva. Adão e Eva erraram? A sua resposta vai ser sim. O que é que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso. O que é que Deus fez? Deu-lhes vestes para se vestirem. Matando animais. Fazendo o primeiro sacrifício da Bíblia. E fazendo vestes para eles. Desde o princípio. Desde o princípio. Deus sempre se preocupou connosco. Mesmo depois da queda. Não é preciso ir ler, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E Deus apareceu, como costumava fazer, para vir ter com eles, para falar sobre tudo que foi construído por Deus, para lhes explicar como tudo funcionava. E eles se esconderam. E Deus perguntou: onde é que estás, Adão? Eu disse: estou aqui escondido. Mas porquê é que estás escondido? Porque estou nu. Mas quem te disse que estás nu? E Deus disse assim: fizeste tu o que não devias. Comeste tu da árvore que eu te disse para não comer. E a atitude de Deus para o homem foi: por causa de ti, maldita toda a terra. Com tristeza Deus disse isto. Por isso Deus sempre, sempre, sempre lutou por nós. Então, mas o dilúvio e tudo mais que matou toda a gente na altura, só deixando uma família. Todos eram para morrer. Mas um homem, porque tinha um comportamento diferente perante Deus, esse homem e sua família, foi guardado. Porque todos os outros matavam-se, assassinavam, faziam tudo o que não deviam, tudo o que era ofendendo Deus, não exaltando Deus. Por isso morreram. Deus sempre se preocupou com a raça humana. O que é que eu quero dizer com tudo isto? O que é que Deus, apesar do erro do homem, levou o homem a buscar a Deus para que Deus o pudesse ajudar? Por isso é que a Bíblia diz: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. O nosso comportamento tem toda a diferença perante Deus. O que nós fazemos, quem nós buscamos, com o que é que nos preocupamos, tem toda a diferença para nós.
Às vezes não percebemos porque, às vezes, nas piores circunstâncias da nossa vida, é quando nós mais buscamos Deus. Mas o que não percebemos é uma coisa, é que as circunstâncias más vieram por decisões nossas. Assim como decisões de Adão. Mas que Deus sempre esteve ao nosso lado e nos quer ajudar a ultrapassar essas circunstâncias más. Como fazer isso? Exaltando a sua majestade santa, declarando que só Ele é digno do nosso louvor, nossa glória, receber toda a glória da nossa parte. Exaltando, glorificando e estando agradecido por tudo o que Ele já fez por nós. Mas as coisas podiam estar diferentes. Agradeça pelo que tem agora, conforme está. Porque se você fizer isso, você vai abrir portas para que mais venha. Você está a ouvir? Você vai abrir portas para que venha mais bênçãos à sua vida. Deixe de olhar para as circunstâncias como elas estão e olhe para Deus, por favor. A derrota poderá ter chegado à sua vida, o problema poderá ter chegado à sua vida. Mas ele só fica lá se você o deixar. Se você não exaltar Deus na sua vida e exaltar mais o problema, é o problema que vai vencer, não Deus na sua vida. Algo que você deve aprender constantemente é saber a quem dar glória. Quanto mais preocupado você estiver com o problema, mais você glorifica o problema, mais você exalta o problema, mais você mete o problema para cima. Quanto mais você exalta Deus, mais o problema se torna cada vez mais pequeno, menor, até o ponto de desaparecer. E você vai me dizer, mas isso não é fácil. Depende do seu ponto de vista. Porque quando você exalta a Deus, Deus se torna o seu foco e tudo o resto se torna menor. Tudo o resto se torna menor. Então você pode ouvir, porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porquê? Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque as coisas que estão a acontecer muitas das vezes foram decisões nossas erradas. Que agora precisam de ser corrigidas e que Deus pode corrigir. Se você o exaltar, o colocar para cima, o buscar cada vez mais. Não deixe que o problema se torne maior na sua vida, mas faça Deus maior na sua vida. Em tudo seja agradecido a Deus. Seja agradecido por aquilo que está a acontecer, porque você sabe que Deus é poderoso para mudar tudo. E quando você lhe dá glórias, então Deus faz o que tem que fazer a nosso favor. Entenda o que é que Deus faz connosco. Entenda que Deus nos ama e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então, se Ele nos ama, não nos quer ajudar? Claro que quer. Mas precisa do nosso consentimento para poder nos ajudar. O livre-arbítrio de Deus. Se você ler na Bíblia, você vai ver que há homens e mulheres que Deus agarra e não pede para fazer coisas, mas manda fazer coisas. Mas estes homens e estas mulheres que Ele faz isto, foram homens e mulheres que entregaram a sua vida a Ele de tal forma que eles dizem que se faça a tua vontade e não a minha, em todas as coisas.
eles consagraram a Deus. E a esses, sim, Deus não pede, Deus exige que faça. Cada um de nós sabe em que ponto é que está com Deus. E sabe o que deve fazer. E algumas vezes você vai dizer, mas eu não sei o que é que devo fazer. Eu, na circunstância em que estou, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Busca Deus. Busca Deus. Busca Deus. Há coisas que às vezes você não entende. Que algumas coisas acontecem para que nós não nos podemos voltar a juntar com Deus. E você vai dizer, mas o que aconteceu não foi bom. Então, e é melhor você estar com Deus ou afastado de Deus? Foi Deus que fez? Não. Foi as nossas decisões que fizeram. Você entende? São as nossas decisões que nos criaram os problemas. E agora Deus, que sabe disso, quer nos ajudar. Mas para isso precisa que nós nos busquemos a Ele. Para que Ele nos possa ajudar. Precisa que nós o exaltemos, o glorifiquemos, para que Ele nos possa ajudar. Para sermos agradecidos. Há uma passagem, há mais que uma, mas esta passagem eu quero-vos... Lucas 17:14. Isto é Lucas 17:14. Dez leprosos estavam ao longe e viram a Jesus. E ao longe diz, tem compaixão de nós, Jesus. Porque eram leprosos e por isso não queriam chegar ao pé dele. Ele dizia, tem misericórdia de nós, diziam eles. E no versículo 14, Lucas 17:14, e ele vendo-os disse-lhes, ide-vos mostrar ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eu quero que você entenda, eu quero-vos explicar um pouco de história ou de conhecimento bíblico para que você entenda porque é que Jesus disse para ir-vos mostrar ao sacerdote. O sacerdote tinha o poder ou a autoridade de poder ver o homem ou a mulher e ver se realmente estavam limpos. Se estivessem limpos, eles os declaravam limpos e eles tinham de dar uma oferta de agradecimento a Deus. Por isso Jesus disse, ide-vos mostrar aos sacerdotes. Só se iam mostrar aos sacerdotes aqueles que estavam limpos. Eles creram e foram. E ficaram limpos. Portanto, eu vou voltar a ler. E eles, vendo-os, disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Todos os 10 ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Quantas vezes Deus nos abençoa? Quantas Deus nos ajuda? Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes Ele desbloqueia situações na nossa vida e quantas vezes nós dizemos obrigado, Pai. Em tudo dai graças. Nas circunstâncias más, sim, mas também nas boas. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas eu quero-vos mostrar mais, eu quero-vos mostrar algo que Jesus fez, que é completamente impressionante. Veja o que é que Jesus fez. João 11:41. Vamos lá abrir João 11:41. O que é que aconteceu? Jesus sabia que Lázaro tinha morrido.
Lázaro era amigo de Jesus. Suas irmãs, que eram Maria e Marta e Maria. Chegaram ao pé de Jesus, choravam, e já havia 4 dias que ele tinha morrido. Ao final do 3º dia, a carne começa a entrar em putrefação, e até logo após a morte, toda a carne começa num processo de putrefação, a destruir-se ela própria. Começa a cheirar mal a carne. E o que é impressionante é que Jesus agora chegou ao pé deles e diz: olha, tirem a pedra. E Marta virou-se: não, Senhor, são 4 dias. 4 dias que ele morreu, já cheira mal. E Jesus disse: tirai a pedra. E veja o que é que aqui diz. João 11:41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus ainda não tinha dito ou orado uma palavra ao Pai, já ele estava a agradecer, declarando em fé que o Pai, já o tinha ouvido. Isto é uma declaração impressionante para nós entendermos. Quando nós vamos a Deus, nós já devemos de ir agradecidos, porque Ele nos ouve. Porque Ele ouve tudo o que nós falamos. E todas as nossas palavras têm de ser de agradecimento a Ele. Mesmo nas circunstâncias boas ou más, não importa. Tem de ser, nós devemos dar agradecimento e só agradecimento a Deus. Veja o que está aqui. Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Ele não tinha orado. E ouçam, no versículo 42, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em derredor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto no lenço, e disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Jesus disse ao Pai, obrigado porque tu me ouves, porque sempre me ouves. E depois orou. Deu a ordem. Por isso, em tudo dai graças. Te agradeço, Senhor, que sempre me ouves. E depois fale. Fale. A mudança que você precisa na sua vida, fale. Aquilo que você precisa de bênção na sua vida, fale. Deus agora me fez lembrar uma coisa. Nós não sabemos tudo. E graças a Deus não sabemos tudo. Porque se você soubesse de tudo, acredite em mim que você fugia. Fugia mesmo a 7 pés. Não tem a ver só com o plano de Deus na nossa vida, tem a ver com as decisões que tomamos. E as decisões que tomáramos é que criou os problemas. Em 1991, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, em agosto de 1991. E quando aceitei, eu comecei a frequentar a igreja, a ouvir e a ter mais conhecimento bíblico que eu não tinha nenhum sequer. Eu só sabia que amava a Deus. Deus era para mim tudo, eu o amava. Mas não sabia tudo o que a Bíblia dizia sobre isso. Realmente a excelência do amor de Deus para comigo era muito maior do que eu imaginava. Eu lembro-me de pedir a oração por causa de uma pessoa que eu gostava muito, que eu gostaria que tivesse sido minha esposa. E eu lembro-me de ter ido ao pastor na altura a orar. E ele realmente fez a oração mais sábia que eu alguma vez ouvi. E ele orou assim, vamos orar. E orámos os dois e ele disse,
Pai, se for da tua vontade, que esta pessoa venha para o Mário, para mim. Temos de ter cuidado com o que pedimos. Temos de ter cuidado com o que oramos. Porque tem que ser segundo a vontade de Deus. Porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando às vezes nós olhamos para as circunstâncias e parece que tudo está mal e que se não acontecer da forma como nós acreditamos ou queremos, não, vai ficar tudo pior, vamos ficar perdidos, vamos ficar... Essa pessoa nunca voltou para a minha vida. Depois dessa oração eu só ouvi mais uma vez na vida. E há mais de 33 anos. Eu nunca mais ouvi. Algum sentimento para essa pessoa? Nenhum. Absolutamente nenhum. Saudade ou qualquer outra coisa? Nada. Absolutamente nada. Deus me concedeu o privilégio de me esquecer de grande parte das coisas. E só há pouco tempo, por causa de uma cassete vídeo que eu vi, que eu nem sabia que a tinha, é que me recordou algumas coisas, mas logo a seguir apagaram outra vez. Graças a Deus por isso. Deus apagou da minha vida um pedaço da minha vida para que eu não ficasse magoado. Porquê? Porque eu estava a buscá-lo na altura. Porque eu buscava-o. Ele sabe como eu sou. E sabe que eu poderia ficar magoado. E apagando da minha vida, nunca ficaria magoado. Houve muita coisa que eu descobri depois. Coisas que eu não sabia, mas que Deus me revelou e mostrou. E me provou. E realmente aquela pessoa não era para a minha vida. Eu quero que você entenda, Deus sabe-se muito mais de nós do que nós próprios. E sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando nós achamos que o melhor não é o melhor para nós. O que devemos fazer é exaltar o nome santo Altíssimo sempre. Em tudo dai graças. Em tudo agradeça. Ouça, o que você tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Ah, mas eu podia ter mais isto, mais aquilo, estar noutra circunstância. Agradeça a Deus pelo que tem. Seja agradecido. Porque há muita gente pior que nós. Há muita gente que não tem com comer. Há muita gente que não tem sítio onde viver. Há muita gente que não tem uma família. Eu quero terminar, mas antes de terminar eu vos quero dizer uma coisa. Foi uma coisa que eu vi na igreja e acho impressionante. Nós aqui cantamos, exaltamos Deus, depois cantamos um coro de comunhão e quando acaba o coro de comunhão nós damos um beijo, damos um abraço. Você não imagina, quando isto acontece dentro da igreja, como é que as pessoas ficam? Há pessoas que não recebem um abraço há anos. Há pessoas que são escorraçadas pela família, maltratadas pela família. E quando recebem esse abraço, parece o mundo para ela. Verdadeiramente quem está a abraçá-las não são os irmãos. Verdadeiramente quem está a abraçá-las é Deus. Quem está a abraçá-las é Deus. Quantas e quantas pessoas não choram durante esse tempo?
Porque Deus está a tocar as suas vidas. E só depois nós exaltamos o nome santo Altíssimo, tendo o nosso coração quebrantado e sensível perante Ele, porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Só Ele é digno. Eu não estou a dizer que as coisas não são más. Eu estou a dizer que Deus a quer ajudar a resolver. Exalta Deus acima de todas as coisas. Dê graças a Ele por todas as circunstâncias, mesmo que esteja há 4 dias morto. Graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor, e peço que todos fiquem de pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, deixe-nos aqui, Senhor. Tu sabes tudo o que se passa na minha vida. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes, às vezes, as soluções que eu quero. Mas eu reconheço que, às vezes, as soluções que eu quero podem não ser as minhas. Tu é que sabes o que é melhor para mim. Pois te faça a tua vontade e não a minha, em todas as coisas, Senhor. Que tu sejas glorificado na minha vida, exaltado, engrandecido, no nome de Jesus. Glória te dou em todas as coisas, Senhor. Te exalto, te engrandeço. Oh, tu és digno, Senhor. Faça-se a tua vontade e não a minha. Que tudo seja para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Porque eu sei que os teus pensamentos que tu tens sobre mim são de bem e não de mal. Para que no fim nós sermos abençoados. Não só pela tua presença, Pai, mas também por todas as coisas à nossa volta. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Amém.